Glorificado seja o nome do Senhor na pessoa do seu Filho, a quem o Pai entregou todas as coisas nas suas mãos, e um dia o Filho vai entregar todas as coisas na mão do Pai. Pode ter certeza disso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. Irmãos, mais uma vez eu vou insistir dentro dessa questão de igreja como um conceito de vida e não como um sistema religioso. Teve pessoas que falaram comigo, que disseram que a igreja, entendendo elas, né? Eu não critico não, porque nós fomos doutrinados dessa forma. Então o entendimento que a gente tem de igreja hoje em dia é como um templo. Eu sei que para ter uma libertação disso, de entender que igreja é um conceito de vida, não é fácil. Não é fácil, porque uma doutrinação dentro da mente da pessoa, para ser liberta dessas algemas, dessas correntes, é só o Senhor Jesus Cristo, é só o Espírito Santo. Mas tem que ter um questionamento, tem que dar liberdade para que o Espírito Santo atue na sua mente. Então, pessoas me disseram que mas Paulo fundou várias igrejas, lá em Atos dos Apóstolos. Sim, Paulo fundou várias igrejas. E eu já perguntei para essas pessoas, me mostra qual foi a igreja, templo que Paulo fundou. Qual foi o nome de placa, de denominação que Paulo fundou. Quando você vai para os textos lá, onde o Paulo menciona a igreja, ele menciona a igreja que se reúne na casa de Timóteo, ou a igreja que se reúne na casa de fulano, ou a igreja que se reúne na casa de cicrano. Entendeu? Então, a igreja, o aglomerado de pessoas que se reuniam na casa de fulano de tal. Isso é igreja. É um aglomerado de pessoas que entregaram sua vida verdadeiramente a Senhor Jesus Cristo como um conceito de vida, porque aquelas pessoas viviam 24 horas no Senhor Jesus Cristo, tanto que elas eram perseguidas. Aonde elas estavam, num lugar que elas estivessem, elas eram perseguidas. Por quê? Porque era um conceito de vida que elas viviam. Não era uma placa denominacional que veio ali depois de Martinho Lutero. A princípio veio ali depois de Constantino, né, como a Igreja Católica. Mas depois da Reforma, surgiu várias outras igrejas como o Templo ali, Metodista Wesleyana, Ellen White, Adventismo do sétimo dia, né, com a Ellen White, Testemunha de Jeová e blá 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 blá. E hoje em dia nós temos não sei quantas placas de igrejas que se tornaram em divisão, porque cada uma tem uma doutrina diferente. Você está entendendo? Aí você vai para Atos dos Apóstolos, você não vê nada disso, nada dessa divisão. Era uma igreja que era fundamentada no Senhor Jesus Cristo como um conceito de vida, e não como religião, e não como um templo, entendeu? Eu sei que é difícil para as pessoas se libertar desse conceito de igreja-templo, porque elas foram doutrinadas assim desde quando nasceram. Entendeu? Mas quando você questiona as coisas, quando você entra para as escrituras, entra no seu quarto também, pede a Deus para que seja revelado, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar. Entendeu? Agora, eu estou dizendo, por que eu estou dizendo, eu estou batendo nessa tecla constantemente em relação à igreja como conceito de vida e não como religião? Porque um dia vocês vão precisar disso. Pode ter certeza disso, que vocês vão precisar. E não vai demorar muito não. Aí eu quero ver, quando não tiver tempo para vocês se reunirem, se vocês vão viver esse conceito de vida, ou se vocês vão esperar, vão esfriar e vão ficar esperando o tempo abrir. E se não abrir, como é que vai ser a vida de vocês? Entendeu? Então, quando vocês entenderem que igreja é um conceito de vida,
Conceito de vida, a gente vive 24 horas. A gente não vive só dentro de quatro paredes. Aí vocês vão entender. Ah, mas precisamos de comunhão com os irmãos. Meu irmão, Jesus estava fora dos templos e ele tinha comunhão com todo mundo. Entendeu? Teve comunhão com os publicanos. Entendeu? Comunhão no sentido de levar a palavra, não no sentido de fazer as mesmas coisas e de compactuar com erros deles. Isso também é uma coisa que as pessoas não entendem e acha que evangelho é você estar com a vida toda torta e continuar assim, caminhando com Cristo dessa mesma forma. Não, o evangelho não é isso. Então, ter comunhão com os irmãos, com certeza que tem que ter. Tem que ter. Mas não precisa você estar dentro de um templo, não. Você pode estar em qualquer lugar para você ter comunhão com o irmão. E aquele que professa a fé no Senhor Jesus Cristo é meu irmão, independente de onde esteja, no país que esteja. Para Deus não existe passaporte. Para Deus não existe fronteiras. Todos aqueles que estiverem no mesmo acordo que a fé que eu pratico no Senhor Jesus Cristo é meu irmão, independente de onde esteja, do país que esteja. Então, isso é um conceito de vida. Dá para entender isso? Será que as pessoas podem entender isso? Isso não é uma questão de religião. Equiparar o cristianismo às outras religiões, meu irmão, isso é derrota. Isso é derrota.